E aí, nação? No programa ESPN Brasil, você vai ver os comentaristas falando da palhaçada que esse árbitro fez com o Flamengo. É brincadeira um negócio desse. 2 pênaltis a favor do Flamengo. Além de ser pênalti, a expulsão ilegal, irresponsável do Plata. Impressionante, pessoal. Gol ilegal. Uma vergonha que esse cidadão fez com o Flamengo. Como é que pode um negócio desse? Tá bom, nação? Deixe nos seus comentários, tá bom? O seu protesto. Palhaçada, presepada que fizeram contra o Mengão. Mas não tem nada não, nós vamos ganhar lá. Tá bom? Deixe seus comentários. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e dê o like, tá bom? Um abraço, nação. Vamos lá, as polêmicas então, a gente pontuou as principais reclamações. No primeiro tempo, a conversa ali, né, como o VT do Pedro Henrique Torre, como a matéria mostrou ali pra gente. Aí tem o pênalti que teria acontecido em cima do Samuel Lino. No segundo tempo, o toque de mão e a expulsão do Plata. E o gol do Estudiantes, que também é bastante questionado pelos rubro-negros. A Renata Ruel, então, está aqui com a gente, bem-vinda. Foi uma semana aí de muito trabalho, mas ontem mesmo eu citei, a Renata gabaritou o que aconteceu no jogo do Atlético. Não foi, Jailson? Do Palmeiras e também no jogo de ontem. E a gente vai mostrar os lances, Rê, e aí você já, rapidinho, só pra gente repassar esses lances, você já opina se a marcação foi correta ou não. Tá? Maravilha, vamos lá. Boa tarde a todos. E já vamos começar a falar dessas polêmicas, sim. Falando principalmente que eu acho que nessa semifinal de Libertadores nós tivemos arbitragens ruins. Não foi só no Flamengo contra o Estudiantes ontem. Palmeiras e River foi ruim, mas para os dois lados. E também temos polêmicas no jogo do São Paulo com o LDU. Então, são arbitragens mais polêmicas nessa semifinal, que deixaram a desejar. Recebe. O jogador que vem por trás, o atacante está na frente, ele está com a posse de bola. O jogador que vem por trás, ele tem que ser prudente para evitar contato. Esse ponto, o VAR só pode interferir se for dentro da área. Vamos ver o outro lance, então? Então, o Zupac, eu tô vendo aqui que tá concordando. Vocês concordam também que foi pênalti, concordam? Nessa velocidade assim, qualquer toque, você derruba mesmo. Então, aí é o lance todo polêmico, né? Primeiro porque tem o toque na mão, Renata. Exatamente, que depois tem a expulsão do Plata. Isso. E é interessante a gente falar que na transmissão a gente não teve essa imagem. A ESPN conseguiu pegar essa imagem, que é sensacional. Boa. E aí muita gente pode questionar assim, tá, tem o toque no braço, mas o jogador do Flamengo também tá agarrando a camisa do adversário. E eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente falar da regra. A regra 5, o árbitro, fala que quando você tem 2 infrações simultâneas, você tem que marcar mais grave. Um pênalti é mais grave do que uma falta no defensor. E para mim elas acontecem simultaneamente. Então, mas o jogador do Flamengo agarra. Mas ao mesmo tempo que ele está agarrando, o jogador do Estudiantes, ele tem uma ação com a mão. Não é nem a questão de ampliar o espaço corporal. Não, é o que a gente chamava de mão intencional. É uma mão deliberada. Ele leva a mão na bola. Então, se você tem as 2 infrações ao mesmo tempo, você vai marcar mais grave. Para mim, é um pênalti não marcado a favor do Flamengo. E que o VAR deveria ter visto. Fala, Zupac, aí a gente já roda também a outra imagem, a sequência do lance. Mas fala, Zupac, claro. Perguntinha rápida para Renata, porque ela falou que na transmissão essa imagem não apareceu, que foi uma câmera nossa que pegou. O fato de a transmissão não ter essa imagem explica também o VAR não ter esse ângulo que mostra o toque de mão, por ter sido uma câmera nossa? Boa pergunta, Zupa. Para mim, não. Por quê? Porque você tem a imagem, a câmera que fica central. E a câmera central tá nessa imagem, nesse ponto. Então, se eles conseguirem e conseguem, o VAR tem uma tecnologia sensacional e consegue puxar assim para analisar, eles teriam essa imagem e eu acredito que não foi analisado. Se foi, erraram feio. Boa, a gente tem Ou seja, agora... por enquanto, 2 erros ali que... gravíssimos. Poderiam colocar o Flamengo numa outra situação. Todo mundo concordou aqui, não teve nem discussão. Perfeito, não. Agora a gente tem no mesmo lance a sequência da jogada e é a expulsão do Plata. A expulsão do Plata na sequência da jogada. O que eu tenho a sensação que o árbitro pode ter foi falta do Plata porque ele deixou o pé. Ele deixa o pé até por uma ação de disputa e de bloqueio para tentar bloquear a passagem da bola. Ele não faz um movimento adicional para dar uma solada no adversário em momento algum. Então, para mim, é uma disputa de bola onde
Eu acredito que o árbitro tenha entendido como solada e não ocorreu. Eu não vejo falta para cartão amarelo de jeito nenhum ali. Eu vejo um erro também da arbitragem nessa expulsão, só que aí você tem um agravamento. Como é o segundo amarelo, o VAR não pode interferir. Não é lance de VAR, você só pode interferir quando é vermelho direto. E aí não tem como o VAR entrar numa jogada dessa. Porém, como você teve a penalidade A interferência viria antes, né? Baseada aí no pênalti. O VAR teria que ter revisto toda a jogada e revendo toda a jogada e até sugerindo revisão para uma penalidade, ele poderia mostrar a sequência das jogadas para o árbitro e aí o árbitro rever a jogada e falar: pô, aqui também não era amarelo. Eu vou marcar o pênalti aqui e vou tirar o amarelo ali. Ou não vou marcar o pênalti, mas posso tirar o amarelo. Mas o VAR só poderia sugerir a revisão por causa do lance de mão antes. E aí os jogadores do Estudiantes, na hora, ficam apontando que foi fora da área. Nem eles reclamam do amarelo. Sim. Eles estão pensando que o árbitro está marcando pênalti. Sim. Agora, o áudio do VAR foi divulgado. Vamos ver, então, como eles analisaram e por que tomaram essa decisão. No minuto 8. Né? E no final ali, né? Aí eu não posso Ele não entrar. poderia entrar porque era fora Quase da que área. lamentando ali. Ele tá lamentando. Ali eu não posso entrar porque foi fora da área. Não posso fazer nada porque foi fora da área. Exato. Mas teve uma falha de não analisar a jogada anterior que tem o toque de mão. E aí, por essa imagem, deixa claro isso. Que eles analisaram só o lance ali da falta ou não no Plata, dentro ou não fora da área, mas não analisaram o toque de mão que ocorreu antes. Me chama a atenção quando ele, já observando ali, né, que é fora da área, e ele joga a pergunta para o árbitro, né? O que você achou? Porque ali ele já entendeu que não era lance para cartão amarelo. Sim. A falta ali, para ele, foi muito claro quando ele volta, né? Tanto que na própria divulgação oficial, antes, a gente viu ali, né, Zupac, você ouviu que antes do áudio ser mostrado, a gente já viu a própria avaliação da Conmebol de que existiu um erro nessa marcação, Zupac. Não, assim, o erro é claro, porque existem lances que eles são interpretativos, né? Que há margem para interpretação. Ó, a regra foi aplicada aqui, eu acho que aconteceu isso aqui, mas existem lances claros. Esse lance é claro, houve um erro claro na expulsão do Gonçalo Plata e é baseado nisso que o Flamengo vai tentar reverter este cartão vermelho, porque no entendimento do Flamengo é uma dupla punição, né? O Flamengo foi prejudicado no jogo de ontem, claramente foi, e fica prejudicado para o jogo da semana que vem em La Plata, sem contar, e eu gostei da brincadeira do Pedro Henrique Torre do texto, é um jogo em La Plata sem o Plata. O Flamengo vai tentar reverter porque foi um erro crasso. E eu repito, acho pouco provável que reverta e nem sou a favor, embora reconheça o erro grave. Já pensou, Bruno, se a cada erro de arbitragem, claro ou não, os clubes se sentirem no direito de tentar reverter cartão, considerando a intenção dos dirigentes sempre do benefício próprio, a loucura que isso seria, é por isso que eu não sou a favor da reversão do cartão, embora, claro, concorde que o Flamengo foi prejudicado. Mas quando tem o reconhecimento... eu acho que poderia partir disso. Acho que... Isso interfere? Você... Isso agrava? Isso pode ajudar o Flamengo nesse pedido, Renata? O Zupac até falou da vez que a Conmebol voltou atrás, que foi aquele lance do Dedé, né? O Cruzeiro. Isso. Verdade. E aí você tinha aquele contato, teve a expulsão no campo, e depois a gente olhava as imagens e você falava assim, é inacreditável essa expulsão do Dedé aqui contra o Boca. O Cruzeiro foi prejudicado e conseguiu reverter, e é o único caso que eu conheço até hoje, porque entra muito, eu concordo muito com o Zupac nessa questão. O que a gente vê de erro de arbitragem é surreal. São muitos erros de arbitragem. E aí você entra naquela questão que se você for reverter todos os erros de arbitragem, imagina o que vai acontecer. Então, assim, eu acho pouco provável, mas eu não acho impossível, até em função desse áudio do VAR. Então, eu acho que esse áudio do VAR deu uma chance a mais para o Flamengo. Um caminho, né? Um caminho, por mais que eu ache difícil. Não acho agora tão impossível. Então, é algo que o Flamengo tem que entrar, tem que analisar e a gente esperar para ver se consegue reverter para a semana que vem. Ô, Rê, e aquela história de ainda no primeiro tempo, o quarto árbitro ter conversado ali com o técnico do Estudiantes? Isso aí me pegou, hein? Isso me pegou durante a transmissão até, que eu falei, gente, isso é gravíssimo. Muito.
Isso é gravíssimo, porque o que acontece? E a acusação é dos jogadores do Flamengo, de que foi um alerta que o jogador, o lateral direito, estava entrando muito firme e poderia levar cartão amarelo. Isso, e aí a gente vê essa imagem do quarto árbitro conversando com o técnico, apontando para o campo. E aí, o que eles estão falando é difícil saber, realmente é difícil saber. Então, não dá para afirmar que teve esse tipo de conversa. Mas ele fala e o conselho ele é forte, né? Porque ele é forte. Insiste e bastante. ele acontece logo depois de uma entrada do jogador ali. O jogador 4, né? Camisa 4, Eu isso. esqueci o nome dele agora, mas é o número 4, que já tinha Rojas. dado Fala, Zupac. o nome. Não, assim, é o Rojas, né, o lateral direito. Lateral. Só um detalhe, o que o Eduardo Domingues falou sobre esse lance. Aí a palavra do técnico do Estudiantes. Sim. Que eles, comissão técnica do Estudiantes, achavam que quem tinha o cartão amarelo era o Farias, o número 11. Tá. E que o quarto árbitro teria avisado a eles que não é o Farias, é o 4. Tipo, ó, o seu 4 já tá amarelado. E eles, não, mas quem tá amarelado é o 11. E ele, não, Entendi. quem tá amarelado é o 4. Essa é a explicação do Eduardo Domingues, El Barba, o técnico do Estudiantes. Não, e sendo sincero... Fala, Rei. Esse ponto é interessante porque houve uma falta nesse cartão e você tinha o Rojas e você tinha o Farias no lance. E quem faz a falta é o Farias. A transmissão colocou que quem tinha o cartão era o número 4. E até eu anotei para o 11, por quê? Porque eu falei, quem fez a falta aí foi o 11, não foi o 4. Então, realmente, ali gerou uma dúvida para quem era o cartão. A questão é, o que acontece? Antigamente, você tinha, né, outra dinâmica de arbitragem. E os árbitros muitas vezes falavam assim, professor... Tá fazendo hora extra já. Olha, professor, vou amarelar. Olha, professor, olha o seu jogador aqui que eu vou expulsar. Você tinha essa dinâmica. E você tem hoje até aquela questão que a gente vê os árbitros e a gente vê o árbitro chamando o jogador e dando aquela advertência verbal. Você já fez falta ali, você já fez falta ali, a próxima eu vou te amarelar. Isso até é uma dinâmica para você usar como prevenção. Sim. A arbitragem usa isso como prevenção. O que não dá é o quarto árbitro chegar num treinador e começar a falar assim, professor, toma cuidado, olha o seu jogador ali, olha o seu jogador lá. Isso vira uma consultoria. E uma consultoria para uma equipe de time, só para um time e não para o outro. Não é o papel da arbitragem fazer isso. Se a equipe quer uma consultoria de arbitragem, é ela que contrata um ex-árbitro. Mas não está claro pra gente se foi aí uma consultoria ou se foi isso, um esclarecimento. Então, essa é a questão. Aí, se é um esclarecimento, eu acho totalmente normal para entender professor, qual que é esse claro, ou é outro? Aí é normal, né? Claro. Agora, que não pode ter é a consultoria. É a consultoria? Aí não tem como, Bruno. Aí é gravíssimo. E aí vem forte a declaração, né, dos jogadores do Flamengo, ali, a indignação, né? Porque os jogadores do Flamengo afirmam de que foi uma consultoria. Exatamente. O Vinha. O Vinha, principalmente. Aconselhando mesmo, né? Tira ele porque ele vai tomar cartão amarelo, né? Ele vai deixar vocês na mão. Então, isso é muito grave se de fato aconteceu. E aí, né, Zupac, são vários lances. O próprio lance também do gol do Estudiantes no final do jogo também também gerou revolta, Renata. Ainda não acabou, né, Bruno? Eu já estava até aqui fazendo as coisas, falei, já acabaram os lances? Não, tem mais. Tem só o lance decisivo. Agora a gente chegou ao lance decisivo. Ainda tem. E aí, é justamente na bola alçada na área, na disputa do braço. Se não toca no braço, o gol é legal, indiscutível. Se toca no braço, ele está ampliando, não por braço acidental, mas por ação deliberada e um braço claro. Ali. Mesmo a jogada se desenrolando e o gol sendo contra. Sim, mesmo assim. Só valeria se fosse um braço acidental. Aí, como não é do jogador que faz o gol, não tem a imediatez, aí o gol seria validado. Mas no caso, com o braço aberto daquele jeito, aí é um braço de infração mesmo e o gol deveria ser invalidado se tocou no braço. Eu vou falar a minha sensação. Tá. Geral. E eu concordo com o Zupac, não é alimentar uma teoria da conspiração, tá? Mas assim, a minha sensação é que sempre quando um time brasileiro vai jogar com um time argentino, na Libertadores ou nas competições sul-americanas, ele tem que andar, sabe, com o celular no bolso?
Sabe quando você vai num show ou vai num lugar que você sabe que tem muito... E a qualquer momento você pode ser assaltado e você tem que ter muita atenção? Então, a minha sensação de brasileiros contra argentinos é sempre assim. Aliás, não é nem uma sensação, isso é um histórico. Não dá para negar que esse é o histórico da competição. Isso acontecia com o Santos e com o Palmeiras nos anos 60 e 70, aconteceu com o Grêmio nos anos 80, aconteceu com o Baldo Aquino assaltando o Palmeiras em 2000, 2001, aconteceu com o Amarília assaltando o Corinthians em 2013. Então, isso não é alimentar a teoria da conspiração, é apenas contar tudo que já aconteceu. E diante de todos esses casos, para mim, o que aconteceu ontem é ainda mais escandaloso. Ainda mais porque nesses casos antigos não tinha o VAR. É o que eu ia falar, exatamente, Bruno. Então, assim, eu não estou alimentando, não quero alimentar a teoria da conspiração, porque eu acho que não existe essa teoria da conspiração. Não existe essa conspiração. Mas o histórico mostra isso pra gente. Sim. E, na minha opinião, o que aconteceu ontem, em todos esses lances, é ainda mais grave. Eu concordo. Concorda, Mari? Concordo. Você concorda, Geilson? Concordo. Bem grave mesmo. Você concorda, Zupac? Não, os fatos relatados, todos eles aconteceram. Todos eles aconteceram. Eu só sempre tento trazer o contraponto. Por exemplo, na Argentina, quando o duelo é de seleções, eles dizem exatamente o contrário. Que quando é de seleção, a arbitragem é sempre para o Brasil, né? Tanto que chamam de Varzil. E a gente diz nos duelos de clubes que nós somos sempre prejudicados. Mas todos os fatos que você relatou, eles aconteceram, eles foram graves e eles envolveram Brasil e Argentina. Eu, particularmente, prefiro ficar com o olhar do Felipe Luiz de que existem erros graves. Nada além disso, nada sobre intenção. O próprio Felipe falou isso, que não acredita em intenção. Eu também prefiro não acreditar, eu sigo mais por essa linha, embora todos os lances que você citou aí, todos eles aconteceram, e o de ontem foi muito grave, embora eu acredite na vitória do Flamengo lá na Argentina, inclusive. O Felipe, ele foi bastante, apesar de mostrar o descontentamento, ele foi bastante elegante ali na resposta também.